10h33, este foi o Economia Sem Mimimi e a gente segue aqui trazendo informações a respeito do nosso governo federal. Os brasileiros adultos portadores de mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer na medula, terão em até 180 dias uma nova opção de tratamento disponível no Sistema Único de Saúde, o Bortezomib. A portaria do Ministério da Saúde, com a inclusão desse remédio no SUS, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Para receber o medicamento, os candidatos ao tratamento precisam seguir alguns critérios: não terem sido previamente tratados e também serem candidatos a um transplante de medula. Lembrando que, apesar de o Brasil possuir mais de 5 milhões de inscritos no REDOME, Registro de Doadores de Medula Óssea, e haver 850 pessoas precisando do transplante, as chances de compatibilidades entre eles são de 1 em 100 mil. Então, o Bortezomib pode melhorar muito a qualidade de vida dos portadores de mieloma múltiplo, até que um doador compatível seja encontrado, pois ele bloqueia a atividade de certas proteínas dentro da célula cancerosa, provocando sua morte. Esse mecanismo ajuda a diminuir o crescimento do tumor. O remédio é de alto custo. Cada caixa tem um valor médio de R$ 1,5 mil e consiste em apenas uma dose. O tratamento é composto por várias injeções que são aplicadas em ciclos de semanas, dependendo do tipo de mieloma. 10h35 e agora o nosso assunto é dicas aí para prevenção contra cupins e outras pragas. Um levantamento realizado pela Associação de Controladores de Pragas de Santa Catarina aponta que 69% dos procedimentos contra cupins são realizados no verão, por conta do acasalamento e multiplicação do inseto nas épocas mais quentes do ano, que vão de novembro a março. Contudo, a pesquisa ainda evidencia que a praga urbana se alimenta durante todo o ano e, portanto, a preocupação em contê-la também deve ser durante o ano todo. E sobre esse assunto, então, a gente conversa com o presidente da Associação de Controladores de Pragas de Santa Catarina, o Claudenir Machado, que já está conosco aí conectado através do Zoom. Bom dia, Claudenir, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É Seja um prazer bem-vindo estar ao aqui para falar um cotidiano. pouco aí sobre os cupins aí, uma praga tão temível, né? Nesse período aí, principalmente no período de verão, né? Exatamente. Claudenir, quando falamos de cupins, o que é possível fazer para controlar essa praga? Então, existem várias técnicas que podem ser desenvolvidas para essa questão do controle de cupins, né? Uma delas que a gente desenvolve, tá? É o tratamento diretamente na madeira, o tratamento de injeção, por exemplo, né, Dayana? Então, esse tratamento é feito com aplicação de produto dentro da madeira, que ele vai pegar os veios da madeira, onde o cupim come, né? E é feito com alta pressão, né? Se a gente for pensar em termos do Brasil, hoje o que se tem disponível para a questão de madeira seca seria a questão do tratamento com infiltração, com injeção comum, né? Agora, quando vai se falar, por exemplo, em cupim subterrâneo, aí vai se ter um trabalho relacionado, por exemplo, à questão de solo, né, onde se vai criar uma barreira química, né, mas basicamente também o trabalho é feito com injeção, a não ser em situações que você vai cavar, fazer trincheira, enfim. Claudenir, é possível eliminar o cupim por completo? Isso é uma pergunta muito interessante, Daiane, porque a maioria das pessoas ainda não acredita no controle de cupim por completo. Isso porque por longos anos ele realmente ele assustou, né, a humanidade por questão da destruição silenciosa que ele tem e por questão de soluções caseiras, por contratação de serviço não profissional, né, não chegando assim à solução, as pessoas desacreditam, né? As pessoas faziam um monte de mistura, né, óleo diesel, querosene, tarará, laftalina e tal, e não resolvia, e aí não acreditam. Mas existe sim a solução de 100% do controle. Agora, é importante
quando se fala de pragas, entender que precisa ter um acompanhamento de monitoramento, né, para que essas pragas possam reinfestar de uma maneira que venha de fora. Então a gente precisa estar nesse controle contínuo. Esse controle contínuo vai fazer com que a gente não permita que haja uma nova infestação, mas usando a técnica adequada, o produto correto, contratando uma empresa especializada, né, se possível até associada, com certeza se consegue um controle de 100%. Essa técnica que você fala que dá esse resultado assegurado, né, para extinguir o cupim, é essa técnica que você iniciou nossa conversa, falando da injeção na madeira e, claro, os trabalhos de rotina, como você já destacou. Isso. O trabalho com o cupim, como é que acontecem as infestações, Diana? Só para você ter uma ideia. Quando se fala do Coptotermes brevis, que é o cupim de madeira seca, tá? Nos períodos mais quentes do ano, ele vai fazer as infestações através do voo nupcial, que seria as revoadas, também conhecidas como siriris, aleluias e tal, em outras partes do país. Nessas revoadas, o rei e rainha alado, né, que cria as asas, eles vão fazer o voo nupcial, o voo de acasalamento. Onde eles caírem, que as asas são bem sensíveis e caem com muita facilidade, eles passam por um processo chamado tandem, que eles vão tocar o abdômen e ali eles vão fazer o acasalamento, encontrando madeira, eles vão ali criar a sua colônia, né, a sua família, vamos dizer assim. Isso é uma maneira de infestação. Então é possível que de uma casa passe para outra, de um móvel passe para outro, e assim a infestação ela vai aumentando com várias colônias. Inclusive, em cima de um forro, você pode ter várias colônias de cupim que não tem ligação em uma na outra, né? No caso de cupim de madeira seca. Tá? Para que seja uma infestação de móveis de cupim de madeira seca que não seja por revoada, os móveis ou a madeira tem que ter ligação, encostando uma na outra. Daí eles vão passar de um lado para o outro e assim fazer as infestações. Quando se fala de cupim subterrâneo, a situação acontece mais pela questão de solo. Também tem revoada, também tem a questão de revoarem, infestarem por revoada, mas normalmente eles vêm pelo solo, né? São cupins que comem madeira apodrecida, ou raízes, ou gramas, enfim, e aí a infestação vem por baixo e não por cima. Claudenir, quando a gente tem, por exemplo, um móvel, né, que já está um longo período aí de infestação, o ideal é descartar ele para que ele não fique ali, né, trazendo a oportunidade de ter sobrado um cupim ali no meio e ele seguir nesse trabalho de destruição, ou ainda existe alguma alternativa para sanar e resolver esse problema? Bom, existe um nível de infestação que se consegue controlar, resolver. Às vezes o móvel já está se desmanchando e é uma questão que não vai ter como reconstruir a madeira já consumida, né? A questão não é só a presença do cupim, mas aquilo que ele já estragou, o estrago que ele já provocou. Tá? Então, claro, existem situações, né, que a gente chega para o cliente e fala, olha, não vale a pena você gastar esse dinheiro, porque realmente aqui já deu o que tinha que dar, já comeu toda a estrutura, ou o móvel em si, e aí tem que fazer o descarte adequado desse móvel, né? O correto mesmo seria até se pudesse fazer algum tipo de controle nesse móvel, né? Para que não descartasse de qualquer maneira, porque se tiver cupim lá em revoada, você não vai ter ele dentro da sua casa, mas ele vai fazer revoada e vai infestar outros locais. Então, mesmo que você vá descartar, tem que fazer um descarte correto, sabe? Até, de repente, tratando antes de descartar. Talvez essa é uma alternativa que você contribuiria para diminuir as infestações em termos públicos, vamos dizer assim, né? No caso de estrutura de telhado, a mesma situação. Tá? Então, quem é que vai dizer se... Claro, tem situações que qualquer leigo identifica, né? Tipo assim, ó, não tem mais jeito disso aqui não. Já tá Mas quase igual um normalmente... queijo suíço, né? Ele já tomou Exatamente. conta, né? Exatamente. Tu pega estruturas, imóveis e situações assim muito grave, mas o que a gente poderia dizer para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo também? No primeiro indício, né, no primeiro farelinho, sabe, que são aqueles grânulos, né, que caem, que são as fezes do cupim,
as pessoas já têm que tomar alguma ação, alguma alternativa, né? Existe alternativa doméstica? Existe, mas é bom a gente ressaltar que os produtos de linha doméstica são para coisas bem pontuais, né? E cupins são bem desafiadores do tratamento. Então, às vezes, acaba não resolvendo, acaba maquiando aquela infestação, né? E a pessoa acha que resolveu e não resolveu. Então, primeira situação, chamar um especialista, né, para que ele faça uma avaliação, e não só naquele imóvel que apareceu o sinal, mas uma vistoria geral na casa, porque pode existir outros locais na casa, ou no apartamento, ou na empresa, que tem já a infestação de cupins. É, o tratamento dos móveis, ele segue o mesmo padrão de quando a gente está tratando uma madeira, vamos supor, da casa, das tesouras da casa, por exemplo? A diferença é que nos móveis eu não posso utilizar alta pressão, né? Porque se trata de móveis com acabamento, não é uma madeira bruta como uma estrutura de telhado. Mas a gente vai fazer a injeção com produtos com base de, às vezes, disponíveis em aerosol ou em líquido, né, com solventes, e aí vai injetar, vai encontrar onde estão os furinhos, que pelos furinhos a gente vai achar as galerias, e aí a gente vai fazer aquela injeção nas galerias dos cupins, e ali a gente vai fazer o controle. Agora, assim, tem a questão de móveis sob medida, que é um grande desafio. Por quê? Porque você precisa encontrar a infestação, às vezes, que está atrás, né, no local escondido, no caixote perdido. Então, ali, às vezes, se faz alguns furinhos, né, com broca ali de 4, 5 milímetros e aplica com trado nesses locais. Claudenir, existe alguma forma de se prevenir quanto à instalação dos cupins na casa? E bem como também, por exemplo, no momento em que eu for escolher o tipo de móvel que eu estou comprando, tem alguma solução que já possa vir nessa madeira, nesse material que eu estou comprando para essa cozinha sob medida já coibir a ação do cupim? Com certeza, Dayana. Por exemplo, vamos falar sobre móveis sob medida, tá? O MDF, o cupim, ele não gosta muito do MDF. Agora, ele pode furar o MDF para chegar onde tem uma madeira branca. Então, uma coisa que eu indico o pessoal tomar muito cuidado é que quando vai fazer móveis sob medida, ter a certeza de que as travessas, aqueles encaixes, as coisas que estão, a estrutura do móvel atrás, não seja uma madeira branca não tratada, por exemplo, um pinus, um eucalipto não tratado, porque às vezes alguma ripinha, alguma travessinha lá atrás não está tratado, e é essa que vai pegar o cupim. Né? Então, assim, sempre pensar, é 100% MDF? É 100% MDF. E é mesmo na hora da montagem? Porque às vezes está lá oculto, está escondido essa madeirinha branca. Quando se fala em estrutura de telhado, vou construir uma casa. Hoje, se você vai construir uma casa, você tem que pensar, né, principalmente para quem está nas áreas de litoral, pensar na questão cupim. Então, assim, vou botar madeira? Vou. Então, eu vou optar por madeiras tratadas, né, num processo de autoclave, que vai ajudar muito na questão da prevenção. Tem uma grande dificuldade, até hoje eu não vi madeira realmente autoclavada de verdade com infestação de cupim. Né? Ou vou optar por laje, ou vou optar por estrutura metálica, ou vou optar por uma madeira mais nobre, que vai dificultar a infestação de cupins, né? Por exemplo, quando eu falo de madeiras, existem madeiras mais nobres que vão dificultar a infestação. Não quer dizer que nunca vai existir, mas vai ser mais difícil, por exemplo, uma canela, né? Vai ser difícil o cupim entrar, um jatobá, que não sei como é que está hoje a questão de se existe ainda a disponibilidade dessa madeira, né? Mas são madeiras que têm mais dificuldade de você ter infestação. As mais comuns que eles têm facilidade para ingressar é eucalipto, que você citou há pouquinho. Eucalipto, pinus, né? É uma madeira que eles gostam muito, né? Então, assim, madeiras brancas e mais macias. Eles optam por madeiras macias, até para facilitar o trabalho deles, né? Para quem vão passar trabalho, né?
Claudenir, de quanto em quanto tempo é aconselhado fazer esse trabalho preventivo que você citou, né? De que você já fez uma desinfecção, vamos dizer assim. De quanto em quanto tempo deve ser feito esse controle, essa checagem de que talvez o cupim possa ter voltado? Bom, é importante que a descupinização seja feita minimamente, assim, tem que avaliar a região, tem que avaliar a infestação da vizinhança, tem vários fatores que precisam ser levados em consideração. Nós vamos colocar de maneira geral, minimamente a cada 12 meses, né? Hoje seria importante você fazer aí uma revisão, uma descupinização na sua estrutura de telhado. Agora também é importante não descartar a possibilidade de a cada 6 meses uma vistoria, pelo menos, para verificar se o serviço foi feito adequadamente, se não tem novas infestações. Por quê? Tão prontamente você identifica uma infestação ou uma reinfestação, você vai minimizar o impacto, né, de destruição por essa praga, né, e você já vai ali trazer ali uma prevenção, uma proteção para as outras madeiras que estão ligadas a essa estrutura. Então, assim, a importância do cupim é essa. Se você, quando viu um foco de cupim, você tomar uma alternativa, uma ação eficiente tão prontamente, logo que você viu essa infestação, você não vai assim, passar pelos impactos de destruição, de econômica, de problemas econômicos futuros. O problema é que as pessoas elas vão empurrando com a barriga, né? Elas vão, faz uma coisa aqui, aplica um negocinho ali, faz um testezinho ali, e aí o barato vai custando caro, porque ela vai gastando energia, gastando tempo, gastando produtos, fazendo aquilo que não é a especialidade dela, e quando vê a estrutura já está completamente comprometida, e às vezes numa situação dessa nenhum especialista conseguiria resolver. Claudenir, para a gente fechar nossa conversa, quais são as outras pragas que precisam de atenção nesse período aí, né, mais quente, que a gente sabe que a propagação aumenta um pouquinho? Vamos lá, uma coisa que eu queria colocar, Dayana, é que assim, os cupins, eles estão ativos o ano inteiro, né? O ano inteiro eles estão dentro da estrutura da madeira. Então, assim, as pessoas às vezes só se dão conta quando aparecem as revoadas, então, quando eles começam a colocar mais pó para fora, que é nos períodos quentes. Mas não queria deixar de dar essa dica a quem está nos ouvindo ou assistindo, que o cupim ele está trabalhando 24 horas, 365 dias por ano. Não espere o verão para fazer descupinização. Inclusive, uma dica importante aqui, né, até pela questão econômica que a gente está vivendo. Nos períodos de inverno, você vai conseguir até melhor preço na descupinização, né, porque é os períodos de baixa, vamos dizer, nas demandas de pragas, né. Outras pragas que aparecem no período de verão, né, a grande maioria, na verdade, aumenta a sua atividade no verão por causa do processo metabólico. Elas acabam tendo mais atividade, tendo mais multiplicação, enfim, né? Então, assim, vai aparecer mais baratas, vai aparecer mais aranhas, escorpião, moscas, vai aparecer a questão, por exemplo, de pulgas, carrapatos, você vai ter mais infestações no verão, né? Isso é algo comum quando se fala na questão de insetos, né? Essa questão de aumenta a temperatura, eles desencadeiam um processo de multiplicação também, forrageamento, busca de alimento, formigas, por exemplo, você aí está convivendo com as formigas dentro do seu apartamento e parece que elas nunca existiram, daqui um pouco estoura uma infestação, você começa a ver milhares de formigas, né? Aquece um pouco, chove, já aquece na sequência, então isso aí acaba afetando a questão da proliferação das pragas. A alternativa nesses casos, uma boa detetização resolve, Claudinir, ou é necessário, às vezes, dependendo do tipo de praga? A questão de ralos fechados e sanfonados também ajuda, né, na prevenção quanto às pragas. A questão de vedantes de portas, né, embaixo nas frestas das portas também vai ajudar. Manter as gramas bem aparadas, com os cantos bem feitos, também vai ajudar nesse controle.
Então, assim, existem muitas dicas, existe uma variedade de técnicas específicas para cada praga. Não existe essa questão de uma técnica ou um produto mata tudo. Isso aí não existe, né? Isso aí é da época, né, do DDT, né, que se usava um produto e ali matava todo mundo, inclusive as pessoas, né? Trazia problemas de saúde para as pessoas. Então, hoje não. Hoje existe um problema, um produto específico para aquela praga, registrado, pronto para aquilo. Então, não dá para dizer assim, o cara vai fazer uma dedetização, que não, a gente nem usa tanto mais esse termo, por mais que é um termo ainda muito popularmente muito falado, né? Sim. Mas assim, eu faço uma dedetização e mato cupim, mato formiga, mato barata, mato aranha, e às vezes não existe. Não existe. Cada técnica existe um produto, né? Cada praga existe um produto e uma técnica específica. Tá certo. Claudenir, muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Foi bastante esclarecedora aí a sua conversa e tá dada a dica pro pessoal aí, né? Então fiquem alerta que as pragas não estão presentes no nosso dia a dia só no verão. É que a gente vê eles mais no verão, mas eles estão aí o ano todo, né? Com certeza. Daiana, fico à disposição. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre as pragas, né? Eu gosto muito de estar batendo esse papo aqui. Eu queria deixar o Instagram da ACEPRAG, o site também, né? @ACEPRAGSC, né? Ou aceprag.com.br, que é as redes aí da nossa Associação de Controladores de Pragas de Santa Catarina. Tá certo. Muito obrigada, Claudenir. Um abraço, uma boa semana aí para você. Muito obrigado, um abração. Tchau, tchau.